Boa noite a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 7. Vamos fazer a introdução do nosso assunto de hoje, do versículo 7 ao versículo 8. Nós vamos falar sobre a oração, um poderoso instrumento de intercessão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedem? Se a gente fosse fazer uma série só de oração, daria muitas mensagens pela quantidade de texto que nós encontramos na Bíblia e por a oração ser um poderoso instrumento de intercessão, né? Quando nós fazemos uma oração para Deus, ela carrega os nossos pedidos, né? Quando nós vamos orar a Deus, pode ser quando nós levantamos de manhã, pode ser numa necessidade, muitas vezes no final da noite, durante o nosso dia, quando nós estamos indo para casa, ou dirigindo um carro, ou pensando em alguma coisa. Nós elevamos o nosso pensamento até o Senhor, e muitas vezes, quase que grande parte das nossas orações é compostas de pedido, para que Deus ele possa interceder, porque nós expomos para Deus as nossas necessidades, e isso mostra para nós a questão da nossa condição humana de dependência totalmente de Deus. Por isso a oração ela é um instrumento do Senhor que conecta nós até a presença de Deus. E infelizmente muitas vezes na nossa vida nós não usamos a oração como nós devemos. E por isso nós vamos falar rapidamente essa noite sobre essa questão. A oração é um poderoso instrumento de intercessão. A oração feita com fé, ela nos conecta até o altar de Deus, não é verdade? Mas quando nós fazemos os nossos pedidos, o que será que Deus espera, né? O que será que Deus espera que tenha nos nossos pedidos de oração? Você já parou para pensar sobre o assunto? Como é que deve ser feita uma oração? Como é que convém orar para Deus? Eu estou falando isso porque no final nós vamos ver, porque isso foi uma necessidade dos discípulos e eles aprenderam essas questões com Jesus, como nós vamos falar na noite de hoje. Como convém orar? Será que orar é só pedir? Será que é só olhar para dentro da minha necessidade, para a necessidade de pensamentos humanos, como nós vamos ver em um ponto hoje dessa noite? Porque muitas pessoas têm oração ou usam a oração de uma forma errada. Pensam até nas condições que nós temos humana de uma forma errada. Por isso, para a gente começar esse assunto, a primeira pergunta que nós podemos olhar para a Bíblia e procurar a responder é: a oração é importante? Por que nós devemos orar para Deus, né? Bom, a primeira resposta que nós podemos encontrar nas Escrituras é se é importante. Claro que é. Deus mandou nós orarmos. Só o fato de Deus mandar você orar já é uma coisa muito importante. Além de nós orarmos para o Senhor, a Bíblia nos diz, nós vamos detalhar mais um pouquinho, mas já entrando nessas questões, olha só o versículo 7. Pedi e dai-vos-se-á, buscai e encontrais, batei e abrir-se-vos-á. O versículo 8, ele faz uma questão assim, 3 posições. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-vos-á. Então, de fato, Deus, ele nos ensina a orarmos, ele manda que nós oramos, e todas as nossas orações chegam até a presença de Deus. Por isso, através da soberania, do poder de Deus, Ele estabeleceu esse instrumento de graça, a oração para que nós podemos chegar até a sua presença.
Um outro motivo de importância que nós podemos encontrar na Bíblia é que Jesus, o nosso Salvador, ele também foi um homem de oração. A todo momento você via Jesus orar, não é verdade? E não só Jesus orava, como Jesus ensinou as pessoas a orar. Nós vamos nessa noite a uma referência que é o Pai Nosso, muito conhecido. Então todo o povo estava reunido naquele sermão da montanha e Jesus ensinou muitas coisas. Então olha só, Deus mandou orar, Jesus era um homem de oração e nos ensinou a orar. Nos ensinou a orar não no sentido apenas de pedir, né? Quando você encontra algumas situações de Jesus orando, por exemplo, né? Quando Jesus, a ponto da sua morte, de entregar a sua vida por nós pecadores para morrer, ele diz para o Pai, Pai, que seja feita a sua vontade. Então a oração feita por Jesus, nós vamos ver, ela deve contemplar a vontade de Deus. Nós temos um costume na nossa igreja, né, os nossos irmãos, toda vez que a gente vai almoçar, jantar alguma coisa, né, eu sei, conheço alguns lares aqui, a gente ora agradecendo o pão, não é verdade? Jesus fez isso na multiplicação. Então, quando a gente começa a entrar em importância, você começa a ver a relação de necessidade e dependência, de pedidos, mas a oração é muito mais do que isso. Você encontra, por exemplo, no livro de Atos, as igrejas dos apóstolos orando, pedindo pela intercessão de Deus, pela divindade de Deus para eles, para que Deus concedesse graça, para que a palavra de Cristo pudesse cumprir o seu propósito e a sua missão. Porque a oração, ela intercede, nós pedimos para Deus, mas nós não podemos esquecer daquilo que Jesus nos ordenou, que é ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, discipulando e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para cumprir esse mandamento, nós precisamos estar firme e precisamos usar, como Efésios fala, toda a nossa armadura diante da guerra espiritual que nós vivemos. Então, quando nós falamos de oração, a pessoa que ora, ela tem uma comunhão com Deus. Porque você não orar, você não buscar a Deus por meio da oração, é ir na contramão das Escrituras. É como você chegar em São Paulo, na Marginal Tietê, e você pôr o carro na contramão e sair andando no meio do fluxo. O que acontece? Né? Vai chegar uma hora que você vai bater o carro, acontece uma hora que vai dar uma confusão. Então, se nós temos esse instrumento de graça, por que nós não vamos, assim como as Escrituras nos ensinam, usar a oração para que não somente a nossa casa, que carrega mais de 90% das nossas orações, mas também o reino de Deus possa ser alcançado para aquelas pessoas. Por isso que nós recebemos a salvação e temos uma missão. Quando nós oramos, a oração também, ela conecta o homem terreno até a presença de Deus. Deus lá dos seus céus pode, na sua glória, nos ouvir. A oração é um instrumento que ela une a fraqueza humana, a fraqueza nossa de pecadores, até a onipotência, a onipresença de Deus, a benevolência de Deus, a boa vontade de Deus. É claro que quando a gente fala de oração, você vai orar, nós vamos colocar algumas outras questões, Deus, Ele não precisa que a gente ore para que Ele faça alguma coisa por nós. Por exemplo, olha só o tempo de pandemia, nós nem sabíamos que ia viver um tempo desse, mas Deus, pela sua graça, Ele já intercedeu por nós antes da pandemia chegar. Então, não é porque você começou a orar quando a pandemia começou a apertar, que Deus precisa da sua oração para fazer alguma coisa. Porque Deus é soberano, Ele é livre, Ele age do jeito que Ele quer. Ele determinou essas coisas. Mas assim como numa pandemia, como por exemplo no Egito, enquanto o povo estava preso, o povo de Deus, e algumas murmurações e reclamações, e no deserto, o povo clamava o quê? Nós precisamos ser escravos no Egito, não é verdade? Você já pensou se Deus escutasse uma oração dessa? Então Deus também não precisa que nós oramos para Ele, que Ele interceda por nós. Mas nós sempre colocamos a graça de Deus em primeiro lugar. E quando você faz uma oração para Deus, aqui em Mateus no capítulo 7, e versículo 7 até o versículo 11, né?
Olha só, Jesus diz, olha, qualquer pessoa, mesmo não sendo boa, sendo um pecador, se um filho pedir alguma coisa, ou pelo menos as pessoas que têm um temor no coração, elas vão dar coisas boas para os seus filhos. Mas Jesus coloca assim, imagine Deus, o que Deus não faz por nós. Então Jesus diz que você pode pedir, você pode buscar, você pode bater, que Deus, Ele vai ouvir. E uma pessoa pode dizer assim, será que Deus, Ele escuta todas as orações? Porque nós podemos pensar assim, porque muitas vezes a gente pede alguma coisa e muitas vezes demora para a gente receber até uma resposta. E também não está escrito no versículo 7 ou 8 que você vai receber aquilo que você está pedindo. Está escrito aí? Olha só o versículo 8. Vamos mais uma vez ler. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-vos-á. Olha só que interessante o que a palavra de Deus fala. O que Jesus nos ensina, como orar aqui. A oração é o meio que nós temos para a comunicação com Deus. Nenhuma oração é perdida, mas também não está escrito que aquilo que você pede, conforme você pede, do jeito que você quer, no tempo que você quer, Deus vai conceder. Existem algumas questões que a Bíblia nos apresenta juntamente com isso. Nós vamos em Tiago. Porque você pode pedir um carro novo e Deus pode não te dar. Você pode pedir para Deus um aumento e Deus pode não te dar. Aliás, pode até acontecer de você não ter um aumento e ainda perder o quê? O seu emprego. Não é verdade? Mas isso se deve, por quê? Porque a primeira coisa que nós podemos destacar é que Deus, Ele não vai fazer no nosso pedido aquilo que a gente quer. Mas primeiro, como nós temos pregado, ensinado, o irmão Félix, o pastor Gilberto sempre aqui diz, primeiro Deus faz aquilo que dá mais glória para Deus, não para nós. Depois você olhando para a palavra de Deus, encontrando nas Escrituras, Deus vai fazer não o que nós queremos, mas Deus vai fazer o que é melhor para nós. E nem sempre nós vamos ver, a gente sabe orar para circunstâncias. Às vezes a gente pede por uma coisa ou acontece alguma coisa, a gente fala assim, por que, Senhor, eu já precisava chegar tão cedo no meu trabalho, né? Furou o pneu. Às vezes é para um livramento. Nós nem conhecemos as coisas. Então nós pedimos, nem oramos, porque o versículo 7 começa com pedir, mas nós vamos ensinar que a oração é muito mais do que isso. Deus ouve todas as nossas orações, mas nem tudo o que nós pedimos nos convém também. Por isso é só Deus na sua sabedoria. Às vezes você está orando para que uma pessoa não morra em leito de morte, e a pessoa morre. Mas isso significa que Deus não ouviu? De forma alguma. Quando nós abrimos as Escrituras e encontramos alguns exemplos, por exemplo, a igreja ora pelo Tiago que está preso, para ele não ser morto, mas o Tiago é morto. E depois o apóstolo Paulo, ele é capturado. E no dia seguinte ele vai morrer, quando Deus manda aquele terremoto, então ele é solto. Você já pensou se a igreja não orasse? Se a igreja não intercedesse? Por isso, meus irmãos, primeiro Deus vai fazer nos nossos pedidos aquilo que dá mais glória para Ele. Depois o que é melhor para nós e aquilo que nos convém para nós nos unirmos e nos fortalecermos com Deus. Mesmo não sendo a nossa vontade, mesmo não sendo aquilo que nós desejamos. E quando você abre as Escrituras, nesse sentido, porque Deus é soberano, você não pode deixar de não orar. Não é isso que a Bíblia ensina. Deus é soberano. Você pede, e nem sempre aquilo que você pede, Deus dá. Você já pensou se tudo que você pedisse, Deus te desse? Então, na verdade, Deus seria o nosso escravo, o nosso servo, e Ele não seria Deus. Agora, quando você abre em Gênesis no capítulo 18, abra a sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 18, vai aparecer os anjos, ali diante de Abraão, para a destruição, pela vontade de Deus, de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18, e versículo 16. Eu acredito, meus irmãos, eu digo até em particular,
que há algumas bênçãos, alguns dons espirituais, algumas dádivas, que pode acontecer que a gente não receba porque a gente não pede. A Bíblia nos ensina que nós não devemos orar, pelo contrário, nós devemos orar e esse é o intuito da nossa mensagem. Mas olha só, vamos ver a comunhão desse homem chamado Abraão. Como que ele permanece na presença de Deus? Capítulo 18 e versículo 16. Vamos fazer a introdução aqui do texto do que está acontecendo. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e dele serão todas as nações benditas na terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar aos seus filhos. Olha a comunhão deste homem. Deus já sabia que ele comunicaria a sua fé de geração em geração e a forma de intercessão e comunhão que ele tinha com Deus. Voltando aqui para o versículo 19. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse mais o Senhor: portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. Nós sabemos, estamos estudando 2 semanas seguidas, capítulos, falando da vida de Abraão. E quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, o Abraão está preocupado com o seu sobrinho. Então ele vai interceder pelo seu sobrinho para que Deus poupe a vida do seu sobrinho. E no versículo 23 ele diz assim: chegou-se Abraão e disse: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar, olha só, o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? É claro que ele acreditava ali que o seu sobrinho, ele estava ali falando da palavra de Deus, né? Então ele vai interceder. E olha só que nessa oração, nós sabemos que no final, o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que ele vai dizer assim, ó, se tiver 10 almas, Senhor, né? Não tinha nem 10 almas ali na família dele, a mulher dele nem sai de Sodoma e Gomorra. Então olha só a intercessão, o lugar, ele é destruído, mas através da sua oração, Deus ali abençoa, separa o Ló e permite que ele saia. Quando você estuda a vida de Abraão, que é o pai da fé, um homem de oração, de intercessão, ali, depois ele vai buscar, vai fazer aquela luta, né, contra os reis naquele tempo, você encontra outras situações na vida de Abraão, aonde a oração é constante, porque pedir, quando a gente pede, o que acontece? Quando nós pedimos, o que pede, recebe, né? Abraão pode não ter recebido, não destrói a cidade, mas a vida do seu sobrinho foi poupada. Então eu acredito, meus irmãos, que há, por meio da oração, muitas bênçãos, dádivas espirituais, elas podem ser concedidas pela graça de Deus. Depois o Abraão, ele vai fazer o quê? Ele vai orar junto com o Isaac, para dar um outro exemplo, por uma esposa. E Deus vai conceder o quê? A graça. Lá no capítulo 22, que foi as mensagens desses dias, o que acontece? Abraão sobe para fazer um sacrifício, não é verdade? Pega a lenha, pega os servos, vai subir na montanha, e aí o seu filho diz, pai, cadê o cordeiro? Não é verdade? Olha só Abraão o que ele diz, e a forma como ele diz da oração.
Oração não é apenas você ajoelhado na sua casa, de olhos fechados, ou no horário de um almoço. Não, é o tempo todo em comunhão com Deus. Ele faz uma fala para o seu filho, mas essa fala é uma fala de intervenção. Ele diz assim, não é verdade? Não separei o capítulo, mas os irmãos conhecem a frase, que o Abraão diz, Deus proverá um cordeiro para você. Olha só, não é uma intercessão? Não é uma oração que ele fez? Meu filho, Deus dará um cordeiro. É claro que nós vamos falar também sobre o pensamento humano errado, de como usar a oração. Mas olha só o poder que tem a oração. A oração, ela transforma o lugar onde a gente está. Quando eu digo lugar, no sentido de Sodoma e Gomorra, o lugar das pessoas, a sua família. Você também pode ser uma bênção para as pessoas. Então a oração, como nós estamos falando, é um poderoso instrumento de intercessão. E você pode pensar dessa forma, quando muitas pessoas pensam, dizendo, a oração ela é poderosa. Agora olha só que detalhe que a Bíblia nos traz, em Tiago, no capítulo 5 e versículo 16. Vamos abrir lá? Por que, meus irmãos? O que acontece? Bom, já que a oração tem esse poder, seu Alcides? Então agora o bicho vai pegar, E é um versículo muito conhecido, em Tiago, capítulo 5, e versículo 16, eu estou abrindo aqui também a minha Bíblia, não sei como é que está a sua tradução, mas que diz assim, antes da oração ter esse poder, tá, meus irmãos? Olha só. Confessai-vos as vossas culpas uns aos outros. E o que está escrito aí? E orei uns pelos outros, para que sarais. Pode ser uma enfermidade física? Sim, mas aqui é uma questão espiritual. Sarar do velho homem, para que nós possamos andar na luz e sermos luz deste mundo. Olha a continuação do versículo. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Nós sabemos que pode. Falamos de Abraão. Há um outro capítulo que eu acabei pulando aqui, mas que é o capítulo 8. Segura aí na sua Bíblia. Vamos em Apocalipse, no capítulo 8. Olha só o que a palavra diz. Não é no tempo de bonança, não. As coisas estão pegando aqui, É no tempo de grande aflição. Apocalipse, capítulo 8. A oração, ela é poderosa, sim. Apocalipse, capítulo 8 e versículo 1. Diz assim, e havendo aberto o 7º selo, fez um silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos. É de todos os santos. São todas as orações. Elas estão presentes no trono de Deus. De todo o tempo em que você encontra a palavra de Deus e que existe o homem. E a fumaça do incensário subiu com as orações dos santos, e desde a mão do anjo até diante do Senhor. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo o altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então, quando você volta, lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ora, a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Correto? Agora, por que ela pode muito em seus efeitos? É porque eu sou poderoso? É porque se eu orar alguma coisa vai acontecer? Não, de forma alguma. Quem é poderoso é Deus. Quem é misericordioso é Deus. É Deus que concede a graça. Por mais que nós temos aflição nesse mundo e nossas orações são ouvidas por Deus, mas nem sempre a nossa vontade é feita, Deus vai intervir por nós a todo momento. É claro que quando nós lemos em Apocalipse aquelas orações que sobem dos santos, que clamam pela justiça de Deus, um dia vai acontecer aquilo. Então, quando você olha para o capítulo 8, versículo 1 a 5, Deus ouve as orações, e após ele ouvir a oração nossa, aqui na terra, ele no céu,
ele toma as suas ações. Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz essa palavra para nós, mas no sentido não em que nós somos poderosos, porque ninguém pode dizer que a sua oração é poderosa. É claro que quando nós lemos esse versículo, nós vamos entrar em questões de pensamento humano, nós costumamos a fazer algumas inversões de valores. Então não é a nossa oração que é poderosa, mas é Deus. Não é o justo que é poderoso, mas é aquele que justificou o justo. E quando você continua olhando para isso, olhando para a palavra de Deus, e nós sabemos que Deus ele opera por meio da sua graça, e ele concede as orações, nós temos que olhar então para a oração de uma forma diferente. De uma forma de um instrumento, como se fosse um instrumento de guerra, de uma espada, que ela pode fazer diferença nas nossas vidas. Às vezes a gente quer revolucionar o mundo, mas a gente não quer nem pregar o evangelho que pode transformar a vida das pessoas que estão do lado. Às vezes a gente vê essas coisas, olha, o nosso coração se entristece, pode ser até que se derrame lágrimas, como por exemplo lá no Afeganistão. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas vão morrer. As pessoas dizem que a igreja é machista com Cristo, mas olha só o ministério de Cristo, a intercessão de Cristo pela sua igreja, o valor que Cristo dá pelas mulheres. Então o Satanás ele consegue distorcer tudo. E pode ser que na cabeça de um crente ele acha que ele é poderoso, porque isso é um pensamento humano. Não, poderoso é Deus. Se você quiser mudar e transformar as vidas das pessoas, você não vai mudar a vida da pessoa com dinheiro, com emprego. Você vai transformar a vida da pessoa com o evangelho. Nós não queremos, é claro, nós queremos sempre o melhor para nós, para os nossos filhos. Mas o que adianta a gente confiar na política, que são homens? Olha só, as pessoas no Afeganistão estavam o quê? Eles estavam confiantes nos Estados Unidos. Ficaram 20 anos lá. Esse Talibã que subiu no poder, meus irmãos, quem criou tudo esse povo foi os próprios americanos. E hoje eles vão embora porque eles têm uma outra guerra. Uma guerra por poder e por dinheiro na área de tecnologia com a China. Assim como foi na época da Rússia, na Guerra Fria, eles entraram lá, na verdade, contra os soviéticos. Eles que formaram Osama Bin Laden, deram armas. Agora eles foram embora, eles não tiveram nem a coragem de destruir todas as trincheiras, as bases americanas que estavam lá. O Talibã vai tomar conta de tudo aquilo. Veja só como é que vai ser a vida daquelas pessoas, veja onde é a vida das pessoas, onde não há Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas voltando para Tiago, no capítulo 5 aqui, versículo 16, Deus que é poderoso. Você pode abrir a Bíblia no Tiago mesmo, no capítulo 4. Porque o pensamento humano, na oração, há algumas coisas que estão totalmente divergentes. São coisas que vão totalmente contrário do que a palavra de Deus diz. No pensamento humano, referente a algumas coisas que nós separamos aqui na oração. Primeiro que no capítulo 4, e no versículo 2, o Tiago apresenta uma condição nossa, e depois no versículo 3 ele faz uma conclusão, mas a primeira coisa que nós podemos destacar sobre a oração é que nós fazemos mau uso da oração. Conforme nós começamos a falar, é claro, a gente não sabe nem orar como convém. Tiago vai dizer aqui na conclusão que nós oramos para os nossos deleites, isso é verdade, mas geralmente a nossa oração só tem pedido. A gente só pede para Deus e acha que isso é uma oração conforme as Escrituras, conforme Deus nos ensinou através do seu Filho. Tiago capítulo 4, versículo 2 a versículo 3, vamos ler junto, aí a gente quebra os versículos aqui. Diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combater e guerrear, e nada tendes. Porque não pedis? Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para gastardes com o vosso próprio deleite. Então, muitas vezes, nós fazemos mal do uso da oração. No versículo 2, vamos quebrar o versículo igual nós fizemos no capítulo de Mateus 7. A primeira parte ele diz assim: cobiçais e nada tem.
Primeira coisa que nós podemos pensar referente a essa questão. Qual que é o propósito da minha oração? É cobiça? É cobiçar não às vezes o que o irmão tem, mas o que o ímpio tem? Versículo 2, cobiçais e nada tendes. Então, primeiro ponto, qual que é o propósito da nossa oração para com Deus? Tiago, ele está dizendo aqui, porque ele está vendo o que está acontecendo entre os irmãos, entre a igreja. Cobiçais e nada tendes. Eu já contei essa história e conto geralmente para os jovens, né? Eu, quando saía, a Anelisa estava na idade do André, 2 anos, né? Ela falou assim, papai, você vai trabalhar? Eu falei, vou trabalhar para comprar o leitinho, né? Vou comprar o seu leitinho e vou sair para trabalhar. Mas esse é o nosso primeiro propósito, da gente sair de casa? Para comprar alguma coisa que a gente quer? Porque Deus sabe da nossa necessidade. Mas Ele está dizendo aqui, ó, vocês cobiçam, por isso nada tendes. Aí, mais uma parte do versículo, ele diz assim, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Olha só, a oração nos conecta na nossa necessidade até Deus. Mas muitas vezes a nossa oração, olha só o que ele está falando, nos mata. Porque nós não sabemos usar como devemos usar. Porque quando a gente vai orar, pergunto para vocês, quem que é o centro das atenções das nossas orações? É Deus? Como é que Jesus começou a oração lá no Sermão da Montanha? Pai nosso que estais no céu. Será que quando a gente ora, a gente não começa falando que nem aquele fariseu que Jesus contou a parábola? Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ele não começa a oração, Senhor, graças te dou, porque o Senhor é santo. Ele não diz assim. Então, nós mesmos destruímos o poder da oração, quando a gente olha somente para nós. Lembra no versículo 16? Confessais as vossas culpas uns aos outros. Às vezes a pessoa chega para falar alguma coisa, eu sei que tem muitos assuntos que afastam as pessoas, né? Falar de dinheiro é uma coisa na igreja que afasta as pessoas, então geralmente a gente não fala. Mas às vezes a pessoa fala, eu quero dar uma oferta, eu quero dar um dízimo, né? O que o apóstolo Paulo classifica dentro das colocações dessa questão? Ok, muito bom desejo você cumprir as suas obrigações com Deus, mas primeiro você vai se retrata com quem? Com o seu irmão. Por isso que Jesus disse, né? Primeiro mandamento, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. O nosso próximo dificilmente está nas nossas orações. Primeiro a gente começa as orações falando de nós, da nossa família, e para o final, quando você lembra, né, ou eu lembro, a gente lembra dos outros. E tem oração que é assim, não dá nem tempo de pôr o pé no chão, sentar na cama, já vai virando assim e a oração vai embora, né? O que mais que ele nos ensina aqui, como nós pedimos e fazemos mal o uso da oração? Combateis e guerreiais, e nada tem porque não pedis. Aqui é outro tipo de pessoa, pode ser que é uma fase nossa da vida, ou que a gente pede também, ou de fato o contrário. A gente luta, a gente briga, a gente combate, eu luto pelas coisas, mas eu não coloco Deus na frente das coisas. Já parou para pensar? Você levanta, você quer trabalhar, você quer fechar uma venda, você quer trazer o pão para dentro de casa, você quer fazer um monte de coisas. A gente luta, batalha, mas olha só o que ele está falando nessa condição. Nada tendes porque não pedi. A gente muitas vezes age primeiro e depois pensa em Deus. Aí qual que é a conclusão que ele faz no versículo 3, aí do capítulo? Pedis e nada tem. Pedis e não recebei, desculpa, porque pedis mal, para gastar com os vossos próprios deleites. Em Romanos ainda, no capítulo 8, versículo 26 a 27, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós pelas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar. Não como convém. O que Deus espera nas nossas orações, não é verdade?
Outra questão que nós olhamos do conhecimento, do pensamento humano, são as vãs repetições. Mateus capítulo 6, versículos 7 a 8, Jesus fala sobre isso. Por isso, nessa noite, estamos fazendo um breve resumo do que a palavra de Deus diz sobre a questão, sobre orarmos. Mateus capítulo 6 é o Sermão da Montanha, onde Jesus está ensinando. Bom, primeiro que ele começa aqui falando, no versículo 5, para não ser como os fariseus. Às vezes a oração só tem aparência de religiosidade, mas espiritualidade não tem nada. Mateus capítulo 6 e versículo 7 diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não assemelhei-vos, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirmos. Então, conforme nós lemos no capítulo 7, porque não é uma coisa antagônica, capítulo 7, versículos 7 a 8, Jesus está ensinando a gente pedir, a gente bater. Mas o que seria uma oração de vãs repetições para uma oração perseverante? Capítulo 7, versículos 6 a 7, se você for na sua Bíblia aí, talvez esteja um título escrito em cima: a perseverança em orar, ou na oração, não é? Agora, qual a diferença de vãs repetições para uma oração perseverante? Meus irmãos, nós estamos tão acostumados a ligar o piloto automático no nosso dia, acordar cedo, fazer um café, se trocar, ir para o trabalho, trabalhar, voltar para casa, não é verdade? Chegar no final do dia, às vezes a gente vai se lembrar de Deus. Não é aquela comunhão como Abraão, não é verdade? Nós nem notamos que muitas vezes as nossas orações, elas são desfalecidas, sem fé. Às vezes a gente tem algum caso com o tempo, porque tem problemas que às vezes a gente não resolve, a gente só administra, não é verdade? Um problema de uma doença grave, não tem como resolver. Você pode administrar o que é menos mal. Então a gente faz uma oração já desfalecido. A gente faz uma oração muitas vezes sem fé, vazia. Parece que é uma oração só de ritual. Sabe aquela oração protocolar? Para não falar que não orou? A Bíblia diz: confessai as vossas culpas. Eu vou confessar aqui a mim então. Às vezes eu vou jantar com os meus filhos ou almoçar. Às vezes a gente não ora só para cumprir aquele ritual. Faz um uso repetido da oração. Obrigado, meu Deus, Pai amado, obrigado por esse momento, nós faltar o nome de Jesus, amém. Não é assim? As súplicas nossas, que são apenas falas, não tem profundidade, não tem intimidade com Deus. Não é verdade? Parece um monólogo. Às vezes uma pessoa fala com você e não responde, não é assim? Parece que nós estamos orando para uma imagem. E a gente vai naquela vã repetição todos os dias. A gente não muda. Agora, quando você olha uma oração perseverante, uma oração fervorosa, ela é uma oração perseverante e fervorosa porque ela é carregada de propósito. Ela tem objetivos espirituais. A oração perseverante, ela espera em Deus, no tempo de Deus. E Deus, Ele vai responder para nós. Jesus orou, não é verdade? Nós falamos: Pai, se for possível, afasta-se esse cálice de mim. Olha só que oração. Se for possível. Mas era o tempo de Deus.
E Deus precisava ser glorificado. Então Jesus precisava morrer. Chega tempos em nossas vidas, meus irmãos, de muita dificuldade, em que é muito parecido o que aconteceu com os discípulos no barco. Não tem como recorrer para o filho, para a mãe, no meio de uma tempestade. Olha o caso de Jonas. Chega um momento que você olha do lado, é só por Deus, só Deus que pode te ajudar e segurar na sua mão. Por isso as nossas orações, elas precisam ter um propósito. Será que hoje eu fiz uma oração com um propósito para a salvação de alguém? Será que eu tenho orado pela salvação de alguém? Para que Deus possa abrir as portas? Mas muitas pessoas fazem uso das vãs repetições. Agora, um outro pensamento também comum, para depois a gente fechar, que é o último item desses pensamentos, muito comum, é o pensamento que Deus ele pode ser pressionado pela nossa oração. Tem 3 pontos que geralmente a gente vê. Né? Liga a televisão que você vai encontrar isso. Facebook também. Primeiro, é que tem gente que acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa porque Ele quer. Porque Ele usa o nome de Jesus. Estava falando no sábado, né? Os filhos de Seva saíram, os 7 filhos, e começaram a pregar a palavra, expulsar demônios. Chegou num demônio lá, não tiveram como dar conta. Aí o demônio respondeu, eu conheço quem é Jesus, eu sei quem que é Paulo. Falou que o demônio deu uma surra neles. Não é verdade? Mas quantas pessoas usam o nome de Deus em vão, de Jesus? Aí acrescenta na sua oração, né? Chega uma ousadia, talvez, sei lá, uma blasfêmia, se podemos considerar assim, quando inicia as orações dizendo, ou finalizando, não, porque eu determino, né? Porque eu mando, eu decreto, eu proíbo, eu exijo. Quantas orações a gente não faz nesse sentido? Às vezes a gente faz umas orações de uma forma totalmente errada do ponto de vista humano. A gente pensa assim, ó, bom, como eu trabalho na igreja, como eu prego o evangelho, como eu faço o bem, Deus, Ele vai ouvir minha oração. No sentido de uma barganha. Né? Não, eu vou pedir isso porque Deus vai me dar. Deus não é obrigado a dar nada para nós. Aliás, tudo que Deus fez foi para o homem. Desde a criação do mundo até a morte do seu filho. Existe uma questão na antropologia, que é o estudo do comportamento humano, que chama a teoria retributiva. Que é isso que eu estou falando. Todas as religiões têm. Eu faço alguma coisa, Deus é obrigado a me devolver aquilo que eu fiz. E isso não existe, segundo as Escrituras. Porque a sua oração, você sendo um justo, ela tem muito em seus efeitos, não por você, mas por Deus. Então as pessoas pensam dessa forma. Agora, se Deus fosse submeter-se ao pensamento humano, com obrigação de fazer alguma coisa, lembra naquela ocasião, estou me lembrando agora, que os judeus chegaram, não sei se era a filha do Jairo, talvez alguém me lembra aí, e falaram assim, não, ele construiu uma sinagoga aqui para nós, não tinha um homem lá, no meio? Como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa pela filha dele, não sei se esse caso, não lembro, tá? Mas foi atrás de Jesus para pedir alguma coisa. É esse caso, irmão Renato? Do centurião, obrigado, irmão Renato. Todas as religiões têm esse tipo de pensamento. O crente não pode ter, porque isso não faz parte da palavra de Deus. Deus faz porque Deus é bom. Porque a sua graça, ela supre as nossas necessidades. Agora, para nós fecharmos, irmãos, pensamento humano é assim, busca os seus próprios interesses, né? Lembra Sansão? Sansão teve os seus olhos vazados. A Bíblia diz que ele foi juiz, não foi por 40 dias, não, foram 40 anos servindo. Eu acho que eu estou com o texto anotado aqui. E aí um dia ele foi pego, não é verdade? Pelos filisteus. É porque de dia ele batia nos filisteus e matava, e de noite
ele ia beber, fazer festa com os filisteus. Então ele foi levado como escravo, como um palhaço. E aí, passou-se um tempo, ele buscou a Deus. E você diz, não, isso aqui é uma coisa boa. Mas ele faz uma oração não colocando Deus em primeiro lugar, mas colocando seus próprios interesses. Em Juízes capítulo 16, eu vou fazer a leitura para os irmãos, versículo 28 diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora, só desta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Olha só a oração dele. Ele não está dizendo assim, Senhor, peço que o Senhor me dê força pela última vez, para que o seu nome seja glorificado nesse templo pagão, que era o templo de Dagon onde ele estava. Não, pelos 2 olhos. Mas em cima disso, então, como convém orar? Não é verdade? Bom, já falamos demais, né? Que nós recorremos à oração em sua totalidade para pedir para Deus. Mas como convém orar? Qual é a oração que agrada a Deus na sua santidade? Em Lucas, no capítulo 11, para a gente terminar, esta foi uma excelente pergunta feita para os discípulos. Se você for lá, você vai encontrar também em Mateus, tá bom? Onde a gente estava. Mas no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4, a oração que Jesus nos ensinou. Diz assim o versículo 1: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus lhes ensinou, versículo 2, E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso ou o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos a cada dia o pão nosso cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados. Também, pois, nos perdoamos a qualquer que nos deve ou nos ofende. E não nos conduza em tentação, mas nos livre do mal. Olha só a oração feita por Jesus. Será que se a gente tivesse andado 3 anos e meio com Jesus, a gente tinha feito um pedido desse para Jesus? Senhor, como é que eu devo orar? Que oração que agrada a Deus? Aí Jesus ensinou a oração. Versículo 2. O que é composto na palavra de Deus, as primeiras coisas que Deus ensina? Qual que é o primeiro mandamento que Deus deu para nós? Né? Lá na lei. Né? Eu sou o teu único Deus. Né? Devemos santificar o nome do Senhor. O que a Bíblia diz que os anjos fazem nos céus? Cantam de dia e de noite, Santo, 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 Santo. Versículo 2, quando orardes, dizei, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nós começamos assim as nossas orações? Até estudar isso, não. Eu, pelo menos, não. O que mais que ele pede? Que ele ensina, desculpa, né? Ele nem ensina a pedir ainda. A segunda coisa que ele diz é que venha o teu reino. Que a sua vontade, Pai, seja feita. Tem algum pedido para uso pessoal aí? Pois você vai em Mateus, que são mais versículos. Aí ele continua dizendo assim, vamos para o versículo 4. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nos perdoamos a qualquer que nos deve.
E não nos conduz em tentação, mas nos livre do mal. Versículo 4, o que nós encontramos? Orar para que nós possamos pedir pelos nossos pecados. Pedir perdão. E devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E também nos ensina a orar por aqueles que devem para nós. É o amor fraternal. Eu devo para você, você deve para mim, e nós dois devemos para Deus. Você já pensou se Deus fosse cobrar a nossa salvação? Não poderia ser pago, é claro. Agora, se Deus abriu mão do seu céu, do seu trono, Ele sendo Deus, veio neste mundo aqui e morreu na cruz por você, que direito que você tem de não perdoar? Não é verdade? Às vezes a pessoa está do nosso lado, esposa, filho, faz uma pergunta, aqui você já fica nervoso, quer dizer, é uma ofensa, né? Pode dizer, eu não estou nem com cabeça com isso, só pensando em você. Né? Não é verdade? O que mais tem no versículo 4? Livrarmos do mal. E não só livrarmos do mal, como também para que nós não façamos o mal, para que nós não caímos em tentação. Para que nós possamos nos fortalecer em fé. O único versículo que você vai encontrar na palavra de Deus é um pedido escrito: o pão nosso de cada dia. E o pão é coisa básica, é para o sustento do nosso corpo. Não é pedir por um carro novo, por um emprego melhor. Não. É pedir pela santidade de Deus, pelo reino de Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. É assim que a Bíblia ensina. E não a pedir. Né? Nós vamos para os nossos pedidos de oração, né? É assim que a gente fala. E não está errado, né? Está certo. Deus não proíbe a gente de pedir. Mas a nossa oração não deve ter só pedidos. Não é verdade? O pastor Gilberto esteve aqui, ele pregou, né, um tema. E o nome do título veio à cabeça, eu pensei em outra coisa, fugiu. Espera aí que eu vou lembrar, viu, Ronald? Vou lembrar, espera aí, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas, lembra? Não é verdade? É claro que Deus foi explicar, né? O pastor foi explicar, né? Quando fizeram a pergunta para um teólogo ou um pastor, muito tempo sobre essa frase, esse pastor respondeu assim: acontece. Coisas ruins acontecem com pessoa boa. Isso aconteceu uma vez na história, ele foi crucificado. Né? Mas pela graça de Deus nós podemos dizer, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque nós somos ligados a Cristo Jesus. Fazer os nossos pedidos de orações é uma coisa boa, porque nem orar as pessoas oram. Mas é claro, deve ter os nossos agradecimentos.